Vamos. Som na caixa. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, boa noite. Que cara triste é essa, Maiara? Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos aqui para o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Estamos ali no item 3, bem na página, bem na introdução, não é? Vamos estudar notícias históricas. Eu vou ler o item 1, o capítulo 1, não vim destruir a lei, e o item 5. Presta bem atenção, Maiara. Tem que... Tá. Então vamos lá. O Espiritismo, a definição é de Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E aqui estamos, Jesus, para estudarmos o Espiritismo, essa relação do mundo espiritual, o mundo invisível, conosco, o mundo material. Ajuda-nos nesta compreensão, Senhor. Enviai os teus eleitos para nos inspirar, nos ajudar. Permita que alguns desses amigos, como o Altivo, o diretor da nossa casa, o Dr. Erma, o Baltazar, o nosso Antônio de Aquino, enfim, os guias que fazem parte da direção da nossa casa de amor, nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, é que pedimos a permissão para darmos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Quem são os samaritanos? Nós tínhamos parados aqui, né? Nós nem lemos. Então vamos para cá. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sob o Império Romano a capital da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu a ela o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá. Uma versão profunda, datando da separação,
perpetuou-se entre os dois povos, que abandonaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, contendo as leis de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, isto é, contrários à doutrina estabelecida, e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das duas nações tinha por único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Atualmente ainda se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nabulos e Jafa. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamento entre eles. Ficou bem claro, né? Mas aquela discussão da semana passada foi boa, que a gente ouviu coisas que a gente não sabia. Mas aqui está bem resumido o que vem a ser os samaritanos. Faz parte do povo hebreu, não concordava com tudo, adotaram lá o Pentateuco. Está aí no rodapé o que significa o Pentateuco, não está? Os 5 livros de Moisés, né, escritos, o que é o Pentateuco? Os 5 livros de Moisés, escritos em hebreu arcaico, são os primeiros da Bíblia, a saber, Gênesis, que narra a criação do universo e do gênero humano, até a formação do povo de Israel, os hebreus, e sua estada no Egito. O Êxodo, que narra a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés. Levítico, ou livro das prescrições religiosas. Números, o Levítico fala das leis. O Números, que conta a história dos hebreus a partir da estada junto ao Monte Sinai, até a chegada à Terra Santa, na Palestina. E o Deuteronômio, ou segundo a lei promulgada no fim da jornada do deserto. Então, esse é o Pentateuco. O Penta vem de 5, né? Penta 5 vezes. São 5 livros que eles adotaram. E o Kardec resumiu bem. Eram os protestantes de hoje. Né? Todos não eram cristãos? Lembra? A gente, na primeira aula, a gente falou da noite de São Bartolomeu. Vocês estão bem na frente da lâmpada, eu não consigo ver vocês. Por que vocês não vêm para cá? Para eu ver vocês. Nem vocês me enxergam, nem eu vejo se vocês estão dormindo. Agora dá para ver. Se dormir, eu vou ver, hein? Então, a gente falou da noite de São Bartolomeu. Foi um massacre que os católicos fizeram em cima dos protestantes. Os reis, na grande maioria, eram católicos, um ou outro protestante. E eles resolveram, então, acabar com os protestantes. Foram, por ordem da rainha, né, foram de madrugada, e todas as casas que eles conheciam, sempre teve dedo duro, né? Que não eram cristãos, eles invadiam e matavam todo mundo a fio de espada. Foi um derramamento de sangue enorme. Coloca aí, por favor, quantos protestantes morreram na noite de São Bartolomeu. Foi em agosto, 1572, século XVI.
século XVI. Só por curiosidade nossa. E todos eram cristãos. Agora, vocês vejam que absurdo. Matar o outro porque não pensa igual a você. Tirar a vida do outro só porque não pensa igual a você. E todos cristãos. E quanta revolta isso gerou. Somente na noite foram média de 3.000 protestantes assassinados. Olha só, somente na noite de São Bartolomeu foram 3.000 protestantes assassinados, somente numa noite. É uma carnificina. Mas continua a perseguição, tá? No geral, quantos foram? Vê se tem aí. Vocês imaginam, então, uma França, um Paris, no século XVI. 3.000 pessoas é muita gente para a quantidade da época. Não é hoje. Hoje, pode ser até uma coisa, toda a vida é importante. Mas quando você tem milhões de habitantes numa cidade, a proporção é bem menor. Né? Então, os samaritanos eram considerados hereges, eram considerados os dissidentes da tribo de Judá. Então, o povo hebreu não gostava deles. E eles seguiram lá a vida deles. Então, esses são samaritanos. Por isso que Jesus vai botar sempre o samaritano, em algumas situações, vai colocar o samaritano numa condição superior ao do próprio sacerdote, que a gente vai ver que os sacerdotes eram os fariseus. O fariseu. Não diz. Milhares de dezenas foram mortos. Que absurdo. Ele coloca o samaritano numa condição melhor do que o judeu ortodoxo, do que o levita, que a gente vai ver que era um sacerdote, era um padre, do que o fariseu. Mas o samaritano foi o que socorreu. Olha aí. Independe da religião, você fazia a vontade de Deus. Foi ele que socorreu o caído da estrada, não foi? Tem aquela passagem belíssima com a mulher samaritana. Então Jesus coloca ali a mulher que era desprezada por todos e ainda mais, era uma samaritana. Tanto que ela fica abismada, né? Como é que é? Aí ela fala, como é que pode tu, judeu, falar comigo, mulher samaritana? Então Jesus foi quebrando todos esses paradigmas da época, ele foi quebrando, não vim para isso, não vim para isso. Então é importante a gente saber. Os nazarenos, quem são os nazarenos? Nazarenos, né? Tinha lá o programa do Chico Anísio, tinha um que tinha lá o nazareno, né? Na antiga lei, este era o nome dado aos judeus que faziam voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida ou por algum tempo. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os ebionitas, dos quais eles adotaram certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Que coisa, tudo hebreu, né? Cada um pensa de um jeito. Aí você vê hoje a mesma coisa com os cristãos. Nós somos espíritas, tem os católicos, tem os protestantes. E tem uma porção dentro do protestantismo, uma porção de denominação. Né? Tem mais de 400 denominações protestantes.
Por quê? Onde é que ficava situada Belém? Você tem ali as 4 regiões principais. Você tem a Galileia, você tem a Judéia, você tem a Samaria, que ficava uma outra, e você tem uma 4ª região, Idumeia. que é a Idumeia. Ele fala mais ali nessas 3 regiões. Belém ficava na Judéia, mas ele vivia em Nazaré, na Galileia, porque Jesus é chamado de Galileu, né? O Galileu. Porque Belém, semana passada alguém disse que Belém era da Galileia. Então. Não sei se foi você ou se foi a... Belém fica... É na Galileia ou na Judeia? Coloca aí eu tinha tudo isso de cabeça. Coloca aqui no São Google. Vamos lá. Vamos falar aqui. Mas ele vivia naquela região ali. Coloca aí, vocês estão com o celular rápido aí. Hã? Tá, onde é que ficava? Na Palestina Antiga. Como ele nasceu em Belém, Belém ficava na Judéia. Vamos aqui. Onde ficava Belém na época do Cristo? Botou aqui Belém na época da morte. Não é isso que eu quero. Tá? É uma região da Cisjordânia que está aqui. A cidade palestina de Belém, construída no sopé dos montes da Judéia e considerada cidade santa para 2 grandes religiões. Então Belém ficava na Judéia. E Nazaré, onde ficava Nazaré? Nazaré, não te perguntei nada. Nazaré. Geograficamente, Nazaré está situada em um vale no sudeste da Galileia, a 157 quilômetros ao norte de Jerusalém. Obrigado. Historicamente, foi aqui que o anjo Gabriel... Não te perguntei nada, vamos. Onde ficava a Galileia? Israel. De acordo com Visit Israel, Galileia, a maior parte do norte de Israel é genericamente conhecida como a Galileia. Galil em hebraico, estende-se virtualmente do Mediterrâneo até o Mar da Galileia, que tem a forma de uma harpa, e o Rio Jordão, onde, às suas margens, diversas histórias foram presenciadas. Tá vendo? Aonde viveu Jesus a sua maior parte do tempo? Aí ela não falou agora, né? Finalmente o lugar onde Jesus nasceu. José, seu pai adotivo, era natural de Belém. Olha só, vamos entender isso aqui. O pai dele era natural de Belém. Mas ele vivia... Belém ficava situada onde? Na Judéia. Mas eles viviam na Galileia. Na época, teve o censo. Herodes mandou contar as pessoas. E as pessoas tinham que ir para as suas cidades. Então houve um deslocamento da família de Jesus, do pai de Jesus, com a mãe de Jesus, para a cidade de Belém, que ficava na Judéia. E como ela estava grávida, ele nasceu lá. Feito o censo, ele retorna para onde ele vivia, lá na Galileia. E Nazaré ficava na Galileia, então ele volta para Galileia. Por isso chama Jesus Nazareno, Jesus o Galileu, porque ele vivia ali. Pai dele era artesão, mexia com madeira. Como é que chama? Mexe com madeira? Carpinteiro. Você vê Jesus, carpinteiro, não é? O meigo Rabi da Galileia. Rabi é rei, o meigo de meiguice. E então, fala-se de Jesus naquelas cidades que ele vivia. Ele nasceu em Belém, tudo ali pertencia à Palestina. Ele retorna para a cidade onde o pai trabalhava e vivia com a sua família. Por isso citam o Galileu, esses títulos todos que ele tem. Tá? Tinha um livro... Não, eles foram para fazer o censo. Depois...
Isso aí foi depois. Isso foi depois. Aí vão os reis magos, aí está lá em Mateus. Uns magos que vieram do Oriente, vamos para algumas curiosidades. Uns magos que vieram do Oriente, não. Pode abrir o Evangelho de Mateus. Uns magos que vieram do Oriente, uns magos, vou repetir, uns magos que vieram do Oriente. Então, os magos nem eram 3, nem eram reis. Não era rei mago. Mago. Nem eram 3. Deram até o nome, né? Baltazar, Melquior. O que significava mago? Vamos ver aqui no São Google, né? Para eu não errar. Eu sei o que significa, mas não sei explicar aqui. Quer dizer, vamos pegar aqui. O que significava mago na época de Jesus? Não é âmago, não. Não perguntei âmago, perguntei mago. O que significa mago na época de Jesus? Aqui está a definição de mago. Entre os medos e persas, sacerdote seguidor do zoroastrismo, estudioso dos astros e pertencente a uma classe privilegiada que exercia influência sobre o Estado. Tá? Eu não ia falar isso. Então eram religiosos, estudavam os astros. Então, os magos que vieram do Oriente, eles foram avisados, né, para seguir a estrela. Na verdade, era um espírito que mostrou a eles o caminho, que eles foram lá e ficou gravado na história, ver o Salvador, porque muitos sabiam que viria um Salvador, como eles disseram. Muitos profetas sabiam disso. Isso está previsto nos profetas, em Reis, né? Em Reis não. Enfim, para eu não falar bobagem aqui, eu vou me restringir. Eles sabiam que viria um profeta, através dos médios, através dos profetas. Um profeta que iria salvar o mundo e que viria entre os hebreus. Eles sabiam disso. Porém, antes que viesse esse profeta, teria que vir Elias, o grande profeta Elias, teria que reencarnar. Elias reencarnou, eles não sabiam, tanto que tem aquela passagem, quando pergunta a Jesus, mas antes do Senhor não está escrito que Elias tinha que vir? Primeiro, Elias já veio e não reconheceram, era de João Batista que ele se referia. Então, Jesus veio e muitos sabiam, e os magos foram visitá-lo. E em Mateus está registrado, uns magos que vieram do Oriente. Então os magos nem eram reis, nem eram 3. A Igreja Católica é que fala 3 e fala reis. Mago são religiosos, né, deviam ser pessoas boas, esses três magos, tanto que foram avisados por um espírito para seguir Jesus. Como é que está escrito lá? A estrela, eles seguiram a estrela. Como é que a estrela ia descer para apontar o lugar? Não era estrela, viram uma luz, o espírito mostrando que parecia uma estrela, aí botaram estrela. Entendeu? Então, os reis magos não existiram, não eram reis. E nem eram 3. Hã? Diz lá que ele levou incenso, aí a igreja até hoje faz aquele negócio com incenso. Mica, acho que era um perfume. Uma outra coisa que eles levaram lá. Pô, não levaram nenhum carrinho para o menino Jesus, né? Levaram mica. Pois é. Dizem que ele é um mago. Entenderam? Vamos lá. O que é seita herética? Não sei se você já explicou. Seita herética. Herética a palavra vem de heresia. A heresia, o herege é aquele que comete heresia. E o que é uma heresia? É uma posição contrária à lei que rege aquela religião, aquela regra. Por exemplo, a igreja, todo aquele que era contra os dogmas da igreja era considerado herético.
E a Inquisição mandava para a fogueira, mandava matar, mandava torturar. Era herético, herege. Não acredita. O Galileu não ia ser chamado de herege, porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. Foi contra a igreja. Então era uma seita anticristã? Então vamos lá. Porque na época... O que significa heresia? Aqui está a definição de heresia: interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. Entendeu? Eu gosto daqui que fala melhor do que eu. Então, é um sistema, uma doutrina que é contra a igreja, contra os dogmas da igreja. Eu não aceito o batismo, eu não vou batizar meu filho. Herético, herege. Naquela época, queima, tortura, expulsa da igreja. Expulsa, você não pode mais vir à igreja. Vocês sabem o que é ser expulso de uma igreja naquela época? Era uma vergonha. Você tinha que ir à igreja. É meio que parecido quando você pede na área de estágio para ir embora. Ó, teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Isso é herético. Aqui ele foi mais abrangente. Ó. Teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Ou seja, em relação à igreja, todos aqueles que eram contra os dogmas. Isso. Ó, nós somos heréticos. Nós somos hereges. Não acreditamos na igreja. Não aceitamos os dogmas da igreja. Então, você é uma herege. Herética, herege, tanto faz. Um tempo atrás seria queimada viva. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Não está igual o Marquinho, não, fazer aquelas perguntas, não, né? Essa é mais uma curiosidade. Aqui está a Nazareno, né? Que faziam o voto de conservarem a pureza, em pureza, por toda a vida ou por algum tempo. Aí no livro de Paulo Estevam, ele diz lá que por um tempo, ele... Acho que Teve um comportamento desse. E o nome de João Batista também. Também. Sendo que eu li em algum lugar que Salomé se apaixona. Não sei se é verdade. Eu li que ela se apaixona e tenta ter um caso com ele. E ele Tem um caso com quem? o João Batista, quando ele é preso, alguma coisa assim. E ele nega. Ele fala que não. E ela fica com mais raiva ainda dele. Eu não sei se tem relação com o que a gente estuda aqui, se de fato foi. Eu não lembro onde eu li. Não. Salomé Herodes era casada com Herodíades, certo? João Batista falava mal de Herodes e da Herodíades. Falava mal. Por quê? Porque Herodíades era mulher do irmão de Herodes. No nosso populacho, Herodes pegava a mulher do irmão. Tá? E João Batista era contra isso. E ela ficou danada, infernizou o Herodes, queria que ele morresse de qualquer maneira. Herodes não queria matar, porque ele tinha até medo de João Batista, ele respeitava João Batista, mas mandou prender. Ele estava preso. Ele foi preso porque falava mal deles, de Herodíades. E numa festa é festa, né? Tem sempre um negocinho para beber. E aqueles reis bebiam. Todo mundo já alegre. Ele pede então Salomé para dançar. Não foi Salomé que dançou para o rei Herodes? Quem era Salomé? A filha de Herodíades. Então Herodes já tocadão, aquele velho babão, né? Dança, Salomé. Ela, não dança. Dança, Salomé. Aí Salomé, não danço. Dança que você me pede. Eu que estou botando aqui uma pimentinha, tá? Fazendo um gracejozinho, vocês me desculpem. E ele diz então, você dança que eu vou dar para você de presente o que você quiser. O que você pedir, você vai ter. Aí Salomé vai dançar lá, faz a dança, devia ser uma moça bonita,
né? Jovem, dançou, acabou de dançar, ele, o que você quer? Na frente de todo mundo. Por isso que palavra de rei não volta atrás, né? Ele disse que ia dar o presente, qual o presente que você quer? A gente que está falando aqui, calcula que ele tivesse lá bebido o negócio, né? Já estava meio alegre. Aí Salomé vai para a mãe, o que eu peço para ele? Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim é feito, ele manda. Ele fica meio contrariado, não queria muito, mas falou na frente de todo mundo ficou na expectativa, ele vai fazer isso. E naquela época se resolvia tudo assim. Mas a Salomé pediu isso porque a mãe queria. A mãe que pediu. Na Maria Madalena, na série, aparece claramente isso. A mãe fez uma chantagem Foi. porque a Salomé havia se apaixonado por Um menino lá. Então vamos lá. Soldado. Não vou entrar nesses detalhes que eu não sei. Aí o que passa nos filmes nem sempre retrata a pura verdade. O Paulo Estevão ali retrata a verdade, trazida por Emmanuel, trazendo a vida deles. Agora, o que acontece aí nessa história toda que vocês precisam saber? Quando você vai lá num dos livros de Moisés, chamado Reis, ali tem a história de Elias. E Elias tinha a crença num Deus único. Elias era um médium de efeitos físicos. E ele sabia da crença no Deus único. Os profetas de Baal, vocês deram aula da evangelização disso daí. Baal era um deus da sensualidade, um deus dos bens materiais. Era um deus bom para o rei, né? Para quem tinha dinheiro. Acho que era o rei Acabe, enfim. Era o profeta. Eles tinham vários profetas. Inclusive, a mulher do rei era como é que era? Ela acreditava em Baal. Ela gostava dos profetas de Baal. Enfim, os interesses dele. E Elias condenava isso. Ó. Elias condenava. O mesmo condenando depois, né? Elias condenava. E ele propôs aquela situação que está escrita ali, ó. Vamos ver quem está com a verdade. Se o Deus, o único que eu estou dizendo, ou se o Deus de vocês, olha, vai vir aí uma praga que Deus jogou na terra, vocês não vão ter que comer, vai dar uma seca danada aí, vocês vão ficar sem comer. Vocês acreditam nesse Deus material aí? Olha só, vai faltar comida, vai vir seca. E Elias, não acreditaram em Elias, Elias foi lá para o deserto, lá ele comia e tal, tinha as coisas dele, já sabia, se preparou para tudo que ia acontecer. E o que o rei fala na época? Ó, vocês ficam pedindo para eu falar, tá vendo? Aí vai embora o tempo. Aí o rei acha que o problema era de Elias, ó, Elias que jogou uma praga. Elias, ó, tá deixando, veio a seca, ele falou que ia vir a seca, e está uma seca danada e não chove, e chama ele aqui. Aí ele vai até lá o rei, ele fala, não sou eu não, isso aí, ó, são os profetas de vocês aí, que só pensam na sensualidade, nas coisas da matéria, eles que são culpados, não sou eu não. Pô, fala com Deus então para chover, mais ou menos assim a história, né? Fala com Deus lá para chover, tudo bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma fogueira, eu vou propor, e a gente vai pedir para que chova. A gente vai ver quem está com a razão. Se os profetas de Baal tiver com a razão, vai cortar a minha cabeça. Se eu tiver com a razão, a gente corta a cabeça deles todos e vai vir a chuva que vocês tanto querem. O rei concordou, botaram lá, estou repetindo para quem já sabe, né? Ele mandou fazer uma fogueira. Eu lembro na minha cabeça de uma fogueira de São João. Botou ali, matou um cordeiro, como era a prática, botou o cordeiro ali em cima e pediu os profetas de Baal para rezar, para pegar fogo na fogueira. E a fogo não vinha. Né? E tem aquela história toda lá, até que ele pede, quando chega na vez dele,
ele pede para jogar água, encharca a fogueira de água, né? Não deixa a água correr, faz uma vala em torno. Aí ele faz a reza dele lá e a fogueira pega fogo. Agora, foi Deus que jogou um raio e pegou fogo? Foi Deus que acendeu? Não. Ele era um médium de efeitos físicos. Vocês já ouviram falar em médium pirotécnico? Um médium de pirotecnia. Tinha um menino, vou abrir um parênteses aqui, lá no subúrbio, que morava aqui no Rio de Janeiro, que quando a mãe brigava com ele, ele ficava invocado, ele fazia pegar fogo no prédio, até no ladrilho pegava fogo, tudo pegava fogo. Aí, a primeira vez, chamaram o bombeiro, esvaziou o prédio, desceu todo mundo, apagaram o fogo. Uma segunda vez o moleque ficou invocado de novo, tacou fogo no prédio, veio o bombeiro, esvaziou o prédio. A terceira vez botaram a família para correr, ó, sai daqui que não dá mais não. Ele foi lá no Leão Denis, ele foi lá, a mãe levou lá. E médium pirotécnico. Aí o Altivo falou para a gente que ele foi um incendiário na vida anterior, era incendiário. Então trouxe nele a energia, o fluido, né? Olha a qualidade do fluido, que é possível acender, pegar fogo. E Elias era um médium de pirotecnia. Olha, isso eu aprendi, sabe como? Quando eu estava falando, veio na minha cabeça, inspirado direitinho, e é a lógica de tudo isso. A gente aprende muita coisa aqui, né? Muita coisa na hora. E então ele mandou cortar a cabeça lá dos profetas de Baal, aquela história toda lá que vocês sabem. Mas a rainha não estava lá. A rainha não estava. A rainha tinha ido sair. Quando a rainha chegou, a mulher lá do Acabe, pô, como é que fizeram isso com os meus profetas, com meus amigos? Vai chamar Elias. Elias, ó, deu no pé, se mandou. Por quê? Fugiu. Ela ia cortar a cabeça dele, né? Também. Ele se mandou, ele sumiu, com medo. Tudo bem. A rainha procurou ele, ó, desde aquela época. Encontrou ele onde? Entendeu onde é que estava a Herodíades? É a mesma. Aí, ó, o destino junta os dois lá de novo. Ela, agora tu não vai fugir não. Aí a lei de ação e reação, né? Você vê que Jesus diz assim, dos filhos de mulher não há maior do que João Batista, mas no reino dos céus ele é o menor. Então ele coloca João Batista, ó, lá no topo, lá na terra. E João Batista diz assim, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, né, as suas alpacartas, que a sandália é a mesma coisa. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E nessa conversação toda lá, a gente acha um absurdo, pô, mandar cortar a cabeça à toa, que pedido. Pô, podia pedir logo um castelo, né? Aí você vê a história. E Jesus ainda diz que João era a reencarnação de Elias. Olha a história aí se fechando. Né? A lei de Deus, a peneira é zero, nada passa. Um pensamento teu contrário à lei vai ficar gravado. Você não lembra o que você pensou há 10 anos atrás, mas vai chegar um momento que você vai ter que ajustar aquele pensamento. Alguma coisa que qualquer coisa que você faça, pense, sinta contra a lei, não é só fazer. Claro que quando você faz é mais grave, né? Mas você responde por isso. Porque você vai gravando em você sabe de tudo. Por isso que para chegar a Deus você tem que ter pureza de coração. E o Evangelho é riquíssimo. Você com os olhos reencarnatórios, você entende tudo de maneira diferente. E ele é belíssimo. Experimentem ler, vocês precisam ler.
Os 4 evangelhos. É fácil de ler, não é difícil não. Vai ler Mateus, Lucas, Marcos e João. É bonito de ler. Mesmo com aquelas palavras lá meio complicadas, você vai entender. Você pensa assim, você vê uma parte do evangelho que diz assim, é melhor que entre no reino dos céus sem um olho do que ter os 2 e você ser perdido no fogo do inferno. É melhor que entre sem uma mão do que as 2. Não tem essa passagem? Como é que o camarada vai arrancar o olho, né? Arranca o olho, que é melhor entrar com um só. Quem é que literalmente vai arrancar o olho ou cortar a mão? Ninguém. Mas quando você vê a reencarnação, e quando você estuda as obras doutrinárias, várias delas, o André Luiz fala sobre isso, a nossa Ivone, no Memória de um Suicida, o nosso irmão Mário Sobral, que enforcou a mulher que era amante dele, ele matou estrangulada, melhor, enforcou não, ele estrangulou com as mãos a mulher e depois se enforcou com um lençol no beiral da casa que ele estava. Porque a mulher também não queria mais nada com ele, né? Deu uma dispensada nele. Não quero mais saber não, estou em outra. E ele, não, você não vai me largar não. Estou em outra. E ele sabia que ela ia embora para o Brasil, trocou ele para um brasileiro, ele era português, está lá no Memória de um Suicida. Ele vai e se enforca. Quando chega lá no mundo espiritual, que ele conta a história, ele se arrepende, ele diz assim, eu não sou digno de ter essas mãos, esse braço. As mãos que Deus me deu para trabalhar, eu usei para assassinar. Ela não merecia isso. Aquela mulher não merecia isso. Eu não deveria ter feito isso. Como é que é o nome dela, hein? Esqueci o nome dela. Aí, no mundo espiritual, ele vai ficando com o braço paralisado. Ele vai parando o braço vai diminuindo. E os espíritos dizem assim, ele vai reencarnar um problema no braço, ou sem o braço. Aí você entende, né? Arrancar o olho, arrancar a perna. Às vezes eu passava aqui na Avenida das Américas, num sinal, tinha um homem ali pedindo as coisas, ele não tinha os 2 braços. Aí você diz, meu Deus, como é que isso pode? Como é que Deus faz isso? Muitos dizem, Deus não existe. Não, Deus existe. A lei está sendo cumprida ali. Então você vê um homem pobre, porque está ali sem os braços, e ele se arrependeu, e ele mesmo marcou no seu perispírito aquela situação para vir sem os braços. Tem um outro aí que faz até palestra, esse entendeu a lei, veio sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Vocês já viram, né? Como é que Deus deixa isso acontecer? Não, Deus não deixou, ele quis vir assim. Isso aí dá uma boa meditação sobre tudo isso aí. Mas vamos voltar para cá. Por isso, quer dizer, nós vamos levar séculos para poder entender, né, quando Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faça e muito mais. Só que para que nós tenhamos essa pureza dentro do coração, você tem que desenvolver as potências da alma. Ele fala muito nos publicanos, e vamos parar aqui para Raquel ir para lá. Os publicanos, publicano era o cobrador de imposto, né? De imposto. Publicanos, vai aí, Raquel. Assim eram chamados, na Roma antiga, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França,
e aos que ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que, muitas vezes, eles adquiriam e que, para muitos deles, eram o produto de cobranças e de benefícios escandalosos. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Algumas vezes se diz ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação a fortunas de origem duvidosa. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou neles foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso, à frente do qual estava um certo Judas, chamado o Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em razão das suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. Aliás, até hoje a gente não gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta. E a gente paga imposto, né? Bitributado, sempre, aqui, principalmente aqui no Brasil. Agora você vê, Jesus pegou os publicanos. Era uma questão tão complexa, como ele disse aqui, tão odiada, que tentaram matar Jesus por causa, se ele desse, olha lá, fizeram uma pergunta a Jesus para que ele fosse morto. É justo ou não é pagar o imposto a César? Pô, que pergunta, né? Que perguntinha danada. Que pergunta, para ferrar mesmo. Estavam ali, ó. É justo ou não é? Vamos ver o que ele diz. Ele disse aqui não, está indo contra César, a gente entrega ele para os romanos. Se ele disse aqui sim, a gente pega ele, vamos entregar para os revoltados. Tinha até uma seita contra isso, né? E cruzaram os braços. Jesus, hipócritas, chama de hipócritas, porque me tentais. Por isso que ele era Jesus, né? Por isso que ele era Jesus. Hipócritas, porque me tentais? Dei-me uma moeda. Eu estou repetindo aqui, eu sei que vocês sabem, mas que resposta belíssima. De quem esta infringe? É de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou. Fechou a conta, não tinha nem o que discutir mais. Não, isso é interpolação. Interpolação. Né? São as interpolações. Quem que ia tentar Jesus no deserto, se Jesus foi tentado no deserto? Eu não acredito nisso. Quem que ia tentar Jesus? Aí entra a ideia do demônio, que se vocês forem ler no Céu e Inferno, é igual a história do Chapeuzinho Vermelho, do Papai Noel, do Saci Pererê, não dá para... Entendeu? Quem que ia tentar Jesus? Se tem coisas que nós já superamos, como por exemplo, alguns vícios, pode me tentar a hora que for para fumar, porque não vai conseguir nada, é uma conquista. Ou para beber, não vai me dizer nada, vai me tentar com outras coisas que eu não tenho. Poxa, Jesus, o espírito mais puro que veio à Terra, ele não tinha mazela nenhuma imperfeição para ser tentado. Você só é tentado naquilo que você gosta. E a tentação, como está no livro dos Espíritos, é para desenvolver a razão. Jesus já tinha a razão desenvolvida, completamente.
afasta de mim este cálice. Tá. Deixa eu só terminar aqui. Tá. Aí, vamos lá. Jesus, ele pegou um publicano e colocou também lá no top, igual ele fez com o samaritano. Quem foi esse publicano? O cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Vocês cantam a musiquinha lá com as moças, como o Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Como ele era baixinho, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Por isso que, como Zaqueu, quero subir. Por isso fizeram aquela música ali, muito bonitinha, né? Ele subiu num sicômoro. Sicômoro era uma árvore, para ver Jesus. Jesus passando, olhou. Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou me hospedar em sua casa. Ele vai para a casa de Zaqueu, come, bebe lá com Zaqueu. E o que acontece? Zaqueu diz para Jesus: vou dar metade dos meus bens, da minha riqueza aos pobres. E se causei dano a alguém, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus diz: louvado seja Deus, a salvação chegou nesta casa. Olha só, Jesus conhecia Zaqueu, conhecia, uma multidão. Ele sobe até numa árvore. Jesus vai: ô Zaqueu, desce depressa que eu vou me hospedar na tua casa. Olha aí, ainda fui condenado. Como é que ele vai na casa de um publicano? Como é que ele vai comer com um publicano? Que virou apóstolo, né? Hã? Ele não virou apóstolo? Zaqueu? Não. Não era um apóstolo que era publicano, não teve um apóstolo? Mateus. Mateus, você é um dos evangelistas. Aí vocês vão ler, leiam o Novo Testamento. Raquel, faz como lição de casa, começa hoje. Lê devagarinho. O Evangelho de Mateus tem aquela primeira parte, até que não precisa gravar não. Jacó gerou Isaac, gerou Jacó, que gerou papapá. Vem a genealogia de Jesus. E depois começam ali. Você vai ver Lucas. Lucas era médico. Ele conheceu Paulo, Lucano. Ele vai falar mais dos milagres. Marcos e Lucas conviveram com a mãe de Jesus. Lucas viveu com Paulo, Marcos com Maria. Não seguiram Jesus, mas foram conversando com os apóstolos, com Maria, e escreveram. São os evangelhos, é o que a gente tem. Foi mexido? Foi mexido. Tem interpolação? Tem. Mas a essência está ali. Você sente quando lê a essência do evangelho. Principalmente João, né, que conviveu com Jesus. João e Mateus conviveram com Jesus. O evangelho de João é belíssimo. Eu gosto muito de Lucas, que ele fala dos milagres de Jesus. Atos dos Apóstolos. Tem que ler. Vocês precisam ler. Leia todo dia um pouquinho antes de dormir. Hoje eu vou ler um pedacinho. Tá? Vamos fazer a prece que você tem que ir para lá, Raquel. Foi bom, né? Então agradecemos aos benfeitores aqui presentes, ao nosso altivo, à minha amada Lourdinha, aos espíritos guias da nossa casa, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe aqueles que nos ouvem à distância, que chegue essas vibrações de luz até a todos. Despeça-nos, Senhor, na Tua paz, em Teu nome, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, no coração desses guias que estão nos ensinando a amar. Mas que seja, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos em torno do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja.